Eu tive uma fase também que eu fui doido, ou mais especificamente doidinho. Eu me lembro que certa vez eu já tinha 8 anos, aí eu sofri um desmaio. Só que eu sofri um desmaio dormindo. Mas antes disso, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu tinha 5 anos, eu tinha dores de cabeça terríveis. Exatamente nessa época aí do fim do mundo, dava às vezes 2 horas da tarde e vinha aquela dor de cabeça. E essa dor de cabeça ela permanecia até às 5 horas. É uma dor de cabeça que até hoje eu nunca senti com tanta intensidade. Então, eu às vezes ficava chorando a tarde inteira com dor de cabeça e era algo terrível. E posteriormente eu fui diagnosticado com disritmia cerebral. Eu sei que nos anos 60 e anos 70, isso era um diagnóstico muito frequente e muito comum. Eles faziam lá um eletroencefalograma e detectavam que havia um desequilíbrio no ritmo cerebral. E quando foi detectado isso, eu tinha exatamente 8 anos. Eu sei que eu me lembro que dessa idade aí, de 8, 9 anos até os 12 anos, eu tomei remédio, chamados remédios controlados, né, que era Felontin, Gardenal. Ou seja, eu fui uma criança chapada. Vivia chapado. Mas isso era uma vantagem, né? Porque, veja só, eu era a única criança que não tinha, cuja mãe tinha morrido enquanto me amamentava. Então eu tirava proveito disso, né? Eu tirava um sarro danado com os colegas com isso. Porque todos eles tinham uma mãe biológica. Eu não tinha minha mãe biológica, eu tinha uma mãe de criação. E eu podia tirar o sarro, né? De que minha mãe morreu quando eu tinha 5 meses e ela morreu quando estava me amamentando. Isso é uma história assim que ninguém podia ostentar. Então eu usava isso, de certa forma, para angariar fama, né? Fazer um marketing em cima disso. E quando foi diagnosticado essa desritmia cerebral, aí eu virei o doidinho. Mas a coisa melhor do mundo é você ser doido. Para começar, ninguém se mete com você. E tudo que você faz, de repente você tem a permissão para fazer tudo. Tudo que você faz é porque você é doidinho. Só que eu era um doidinho que tinha mais facilidade para aprender que os demais colegas, né? As notas eram mais altas, só que eu não gostava de estudar. Tinha muito mais facilidade para aprender, mas tinha esse pequeno inconveniente. Então essa fase de doidinho era muito divertida, né? Então eu me aproveitava disso para manipular os colegas, né? Interessante que esse comportamento, os animais também fazem isso, né? Então na época, né? Voltando à época, a impressão que eu tinha na época é o seguinte, que a minha mãe ter morrido quando eu tinha 5 meses era uma história fantástica, porque era uma história diferente. Eu podia contar uma história que ninguém tinha, que até hoje é uma história rara, né? Você ser filho de uma mãe que morreu quando você tinha 5 meses e que morreu te amamentando. Essa é uma história raríssima. E o fato de eu não sei como é que foi que vazou isso, mas eu tomar remédio controlado, de repente eu virei o doidinho. Então, como doidinho, eu podia aprontar, podia fazer e acontecer, porque eu era o doidinho. Então, isso me dava certas liberdades, né? Que as pessoas normais não tinham. Agora, nessa época, eu tinha um medo terrível de bomba, né? Bomba, assim, não sei de onde vem esse medo, mas eu tinha um medo terrível de guerras, de bombardeio e de bombinha. Então, me lembro que meus pais ficavam tentando me ensinar a jogar bombinha, gente, eu assim, né? Me segurava minha mão para arriscar a bombinha e jogar. Eu não sei onde é que meus pais estavam com a cabeça, né? E eu tinha um medo, um pavor daquele negócio. Até que teve um colega, né, Paulo, ele, com essas bombinhas insignificantes, ele soltou, ela queimou o braço e voou no olho dele e ficou cego de um olho, né? Um colega meu de infância, de escola, ficou cego de um olho por causa de uma bobagem. E que meus pais ficavam insistindo para eu aprender a brincar. Então esse foi o meu argumento definitivo para meus pais nunca mais me obrigarem a ter que soltar bombinha. E é engraçado que eu tinha medo de bomba e depois no exército eu fui atirar, fui aprender a lançar granada, fui aprender a manipular explosivos, né? Mas era uma coisa que eu tinha pavor. Pavor de bombardeio. Então quando começava a contar a história de guerra eu começava a chorar. Eu não gostava de americano também não. Então eu tenho uma lembrança disso. E bomba, tudo que explodia para mim era uma coisa assim assustadora.